Todos vocês têm a lição? Todos têm? Quantos ainda não têm lição? 1, 2, 3, 4. Vamos providenciar para que, quem sabe, já na próxima semana, vocês estejam de posse dessa lição, porque essa lição é muito importante para nós que fazemos parte da igreja. Como de costume, eu digo para vocês, eu não tenho a intenção nenhuma de ensinar vocês. Assim como eu aprendo do Espírito Santo, eu quero pedir que também o Espírito Santo nos ensine agora nos momentos que nós vamos debater, discutir e expor esse tema inicial, introdutório da lição do trimestre. Feche seus olhos. Querido Pai, estamos iniciando esse novo trimestre com um tema de suma importância para a nossa vida, para a vida e missão da Tua igreja e para o retorno de Jesus. Que o Senhor nos capacite a entendermos esse assunto, vivermos em nossa vida e aqui em nossa comunidade, em nome e por amor de Jesus. Amém. O tema da lição desse trimestre é unidade em Cristo. É a igreja em unidade. O autor da lição desse trimestre é um teólogo americano chamado Dennis Fortin. O Dennis Fortin, ele escreveu um livro, e esse livro serviu de base para a lição da escola sabatina do nosso trimestre. Esse livro, ele está disponível na Casa Publicadora Brasileira. O título desse livro é A Unidade Apesar de Nós. Eu gostei do título. Eu achei que o título, ele resume tudo. Como conseguir a unidade apesar de nós. Unidade na igreja. Para nós começarmos a entender esse assunto, nós precisamos entender pelo menos duas coisas. Primeiro, o que é a igreja? Segunda, que tipo de unidade nós queremos? Vamos lá. Vamos começar pensando no que é a igreja. Se você tem a sua lição, na parte da introdução, está ali a 10ª crença fundamental da nossa igreja. Quantas crenças a igreja adventista tem? Vocês lembram? Quanto? 28 crenças. São crenças fundamentais. O que é isso? Que fundamentam a nossa fé. A 11ª crença está ali logo no início. É um texto do livro Nisto Cremos. Então vocês me acompanhem aqui. A 11ª crença fundamental da igreja adventista do 7º dia declara: a igreja é o quê? A comunidade do quê? De crentes que fazem o quê? Confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, que a igreja é uma comunidade de crentes que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Igreja não é edifício. Esqueça. Você não vem para a igreja. Você é a igreja que vem para o edifício. A igreja, segundo a nossa crença fundamental, é composta de pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Então, eu vou para a igreja. Não, você não vai. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Isso aqui é apenas um edifício. O edifício aonde a gente se reúne. Entenderam? Igreja somos nós. Eu e você. Continuando. Em continuidade do povo de Deus nos tempos antigos,
nos tempos do Antigo Testamento, somos chamados para fora do mundo e nos unimos para prestar culto, para comunhão, para instrução na palavra, para a celebração da ceia do Senhor, para o serviço a toda a humanidade e para a proclamação mundial do Evangelho. Então vamos lá. A igreja não é um edifício, a igreja são pessoas que se unem num propósito. E a igreja cristã é continuação do quê? Segundo a nossa crença fundamental, a nossa igreja é continuação do quê? Da onde? Nós somos a continuação de Israel. Vocês entenderam isso? Igreja não é edifício. Igreja são pessoas. E a igreja cristã é uma continuação do povo de Israel. Isso tem que ficar claro na sua mente e na minha mente ao estudar a lição desse trimestre. Porque se você e eu não tivermos isso em mente, vai ser difícil a gente entender o que unidade, que tipo de unidade a igreja tem como alvo. Que tipo de unidade a igreja tem como alvo? Seria a unidade doutrinária? Seria a unidade da organização? Seria a unidade espiritual? Que tipo de unidade nós devemos perseguir? Nós devemos ser unidos em quê? Como alcançar essa unidade? Vocês percebem como as pessoas falam em unidade e a maior parte não entende o que significa essa unidade? Essas 13 lições vão mostrar que a igreja tem como alvo a unidade como organização, a unidade doutrinária e a unidade espiritual. Vejam os 13 temas que nós vamos estudar. Nesta semana nós já estudamos o primeiro. O segundo são as causas da desunião. Nós vamos ver com maior propriedade o que provoca a desunião. A lição número 3, nós vamos estudar a oração de Jesus em São João 17. Jesus orou por ele, pelos seus discípulos e por nós, para que todos sejam um. O que ele queria dizer? Que tipo de unidade ele orou que nós devemos perseguir? A lição número 4 vai falar do segredo da unidade. Para se alcançar a unidade, há um segredo. Que segredo é esse que vai ser revelado ao estudarmos a lição? A quinta é a experiência que a igreja cristã primitiva teve em viver um período de unidade. Mas não foi muito tempo não, porque logo veio a desunião também. Mas durante esse período que ela conseguiu viver em unidade, o que nós podemos aprender com a experiência da igreja cristã primitiva? A lição número 6, nós vamos ver imagens da unidade. E há duas imagens muito fortes. A imagem do corpo de Cristo, onde cada parte tem a sua função, mas se transforma um. E outra imagem muito conhecida é a imagem do pastor e as suas ovelhas. Além de outras imagens, mas essas duas vão ser as mais destacadas. A lição número 7 é quando surge conflito. Como resolver? Nós vamos ver que já no início da igreja cristã primitiva teve conflito entre a pregação de Paulo e a pregação dos líderes de Jerusalém. Começou a entrar os gentios na igreja e agora surge o conflito. Vamos estudar como esse conflito deve ser resolvido. A oitavo, nós vamos ver o que significa ter unidade na fé. Como é que pode uma igreja mundial
que tem gente de todos os continentes, brancos, negros e amarelos, que falam diversos idiomas, que vivem sob centenas de culturas. Como é que pode uma igreja conseguir unidade? E consegue, viu? Se vocês pudessem, todos vocês deviam participar de uma conferência geral. Porque na conferência geral a gente vê isso de maneira muito clara. Você vê representantes de todas as partes do mundo unidos com o mesmo propósito. É muito bonito isso daí. Nono tema. Qual é a prova mais convincente de que a gente está vivendo em união, em unidade? 10. A unidade e os relacionamentos rompidos. Não é fácil conviver com gente. E quando a gente convive com as pessoas e surgem os relacionamentos que são rompidos, que são afetados, infectados, como que a gente deve proceder? 11º, a unidade na adoração. Existe uma unidade na adoração ou a gente pode adorar a Deus do jeito que quiser? Existe uma unidade na adoração, nós vamos estudar isso. A organização e a unidade na igreja. Como que a organização administrativa da igreja trabalha, é usada por Deus para estabelecer a unidade. E finalmente, a restauração final da unidade que vai acontecer com a volta de Jesus. Nessa primeira lição, nós vamos ver como que Deus criou o ser humano e a queda, o que que a queda trouxe, as consequências de Adão e Eva terem caído no pecado. Vamos ver lá. Na parte de domingo, o autor da lição, ele traz 3 coisas para a gente pensar. Quando Deus terminou a sua criação, qual foi a conclusão que ele chegou? Que era o quê? Não era bom, era muito bom. O que isso significa? Que a criação que saiu das mãos de Deus era o quê? O que nós entendemos como uma criação perfeita? Havia uma coexistência harmoniosa, né? O homem se relacionava perfeitamente com Deus. O casal se relacionava perfeitamente entre si. E o casal se relacionava perfeitamente com a natureza. Havia uma harmonia. Tudo funcionava às mil maravilhas. Nenhum problema, nenhuma tristeza, nenhuma dificuldade, tudo corria. Já imaginaram isso? A gente não consegue imaginar, né? É impossível para a nossa mente que vive hoje tentar imaginar isso. E quando Deus criou o ser humano, o livro de Gênesis, que traz a genética do ser humano, declara que ele foi criado de que forma? A imagem de Deus. Então, o homem foi criado à imagem de Deus. Sim? Hã? Vocês leram o texto? O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Veja lá Gênesis. Homem e mulher os criou. Não é só o homem que é feito à imagem de Deus, não, viu? Não é porque Jesus é masculino que as mulheres não têm a imagem de Deus. Queridas e amadas mulheres, vocês também foram criadas à imagem de Deus.
quando Adão e Eva se unem, eles formam a imagem de Deus. Por isso que quando não é bom que o homem esteja só. Não é pecado estar só, mas não é bom. O homem e a mulher se completam. Deus tem os seus atributos incomunicáveis e seus atributos comunicáveis. Aquilo que ele comunicou para nós, ele deu uma parte para o homem e deu uma parte para a mulher. E os dois se completam. Homem e mulher, né? Havia uma existência pacífica, harmoniosa, tudo ia muito bem. E qual é a marca principal da imagem de Deus no homem e na mulher? O que tornava o homem e a mulher diferente da outra criação? Isso. Vamos pensar um pouco nisso. Vamos imaginar que Deus nos criasse como autômatos. A gente erraria? Teria problema? Já imaginou todo mundo fazendo tudo assim programado, que nem um computador? Computador é capaz de amar, Newton? Estão tentando, né? Mas não consegue. Para um ser capaz de amar, o que ele tem que ter? O que ele tem? Eu posso obrigar alguém a me amar? Alguém pode me obrigar a amar essa pessoa? Para eu amar alguém e para alguém me amar, o que a pessoa tem que exercer? Liberdade. Então, gente, para um ser capaz de amar, ele tem que ser livre. O que significa ser livre? O que significa generoso? Sim. O que significa, gente? Você tem escolha. Exatamente. É arriscado? É bom ter filhos, gente? É? E depois quando eles crescem? E alcança a maioridade, você consegue segurar eles? Continua amando do mesmo jeito. Mas por causa disso a gente vai deixar de ter filhos? Não. Deus correu o risco de não criar autômatos ou animais com instinto. Os animais têm instinto, mas o ser humano não. Então, a característica principal do ser humano, e os teólogos ficam dizendo aí, a imagem de Deus é isso, é físico. O Sr. White disse que nós temos a imagem de Deus. Quando o homem foi criado, agora a gente só tem uma sombra, né? Mas quando o homem foi criado, a imagem de Deus era tanto no físico, como nas emoções, como na parte espiritual. Mas a maior imagem é a capacidade de amar. Deus amava o ser humano amava Deus, amava a natureza, havia um relacionamento, uma coexistência harmoniosa, né? Dá para entender isso daí? Imaginar como é que era isso? O que aconteceu, gente? Houve o pecado. Quais foram as consequências do pecado agora na criação de Deus? Foi terrível.
Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, Moisés escreve o que é a consequência do pecado, esse rompimento de relação com Deus, de relação uns com os outros, de relação com a natureza, essa desarmonia trouxe para o planeta. Como é que eles descrevem o ser humano? Continuamente mal. Vamos pensar um pouquinho nisso, gente. A maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O que o texto quer dizer para nós? Como é que eram os homens antes do dilúvio? Homens e mulheres. O que significa essa expressão continuamente mal todos os desígnios do seu coração? Não tinha pensamento bom. A sua vontade era para o mal, os seus pensamentos eram para o mal, os seus atos eram para o mal, as suas escolhas eram para o mal, a sua relação era maldosa, a sua reação era maldosa, tudo era para o mal. Se vocês quiserem ter uma pálida ideia de como é que era a situação do mundo nessa época, peguem o livro Patriarcas e Profetas e História da Redenção. Ali a senhora White teve um vislumbre, teve uma visão de como é que era o mundo antes do dilúvio. A situação ficou sem controle, que Deus teve que fazer o quê? Destruir tudo e começar tudo de novo. E o recomeço foi então com Noé e a sua família. Em sociologia, Newton, existe um fenômeno que se repete. E a liderança da Igreja Adventista anda preocupada com isso. A primeira geração semeia, abre o alicerce. A segunda geração constrói. A terceira geração amplia. E a quarta geração começa a derrubar tudo que foi feito. Hoje nós vivemos a quarta geração da Igreja Adventista no mundo. Isso aconteceu com os descendentes de Noé. No começo ia tudo muito bom, enquanto os descendentes de Noé estavam vivos e podiam contar como é que era o mundo antes do dilúvio, como é que foi o dilúvio e como é que ficou. Então, enquanto eles estavam vivos, mas daí eles morreram. E quando eles morreram, o que as gerações seguintes começaram a fazer? Não era bem assim, não. Não foi bem isso. É relativo, que eles começa a questionar. E aí eles começaram a se reunir e resolveram fazer o quê? Era isso, só a torre, o problema, só a torre. O que Deus havia dito para eles? Se espalhem, multipliquem, se espalhem. O que eles fizeram? Não vamos ouvir a Deus. Vamos se juntar, construir uma torre. Sabem quem era o líder disso daí? Um sujeito chamado Nimrod, ou Nimrod. Talvez Nimrod seja a expressão mais correta no hebraico. Ele era descendente de um dos filhos de Noé, Cã. Ele não se conformava que o mundo tinha sido destruído pelo dilúvio. E a senhora White diz que ele queria subir até ao céu, tirar satisfação com Deus. Olha. Outros ajudaram na construção porque não acreditavam na promessa de Deus que não haveria outro dilúvio. Então falavam, vamos construir, porque se houver outro dilúvio, a gente sobe na torre. A autossuficiência humana.
É o homem tentando resolver o seu problema sem Deus. Por isso que no Apocalipse fala da Babilônia final. Vai ser novamente a autossuficiente humana tentando resolver o problema da humanidade sem Deus. O que Deus fez? Vai destruir o mundo de novo? De novo? Vamos forçar a espalhar, né? O que ele fez? Confundiu os idiomas. Qual era o idioma original, vocês sabem? Ednês? Ninguém sabe. Os últimos estudos chegaram à conclusão, não sei, ou pelo menos a especulação, a conclusão é muito forte, que talvez o idioma original seria o acadiano. Nem sei como é que fala isso daí. É uma língua totalmente morta. Mas a língua vem sendo transformada. Com isso, foi obrigado a se espalhar e conteve um pouco aquela decisão, aquela rebeldia dos descendentes de Noé. Mas mesmo com a confusão das línguas, Deus chegou à conclusão e disse, não vai dar. Está desaparecendo da face da terra, Paulo, o conhecimento do Deus verdadeiro, a verdadeira adoração. O que eu vou fazer para preservar a verdadeira adoração? Já sei. Vou escolher um homem. Quem que ele escolheu? Não era Abraão. Como é que era o nome dele primeiro? Abrão. Depois que Deus mudou o nome dele para Abraão. E qual foi o convite que Deus fez para Abraão, o desafio, a aliança que Deus fez para com Abraão? Saia da onde você está. Venha ter uma relação comigo de amizade. Eu vou fazer de você uma grande nação. E os teus descendentes vão ser como estrela do céu. E todas as nações da terra serão abençoadas em ti. E Abraão topou. No mundo hoje nós temos 3 religiões monoteístas. Religiões que acreditam no único Deus. Sabe quem é o pai deles? Abraão. Os judeus têm como pai genético Abraão. Os islamitas têm como pai genético Abraão. E os cristãos têm como pai genético não. Tem como pai da fé. Agora imagine aqui, gente, o que vocês acham que Deus valoriza mais? Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Os islâmicos acreditam que eles são o povo de Deus e que o profeta deles é Maomé. E os cristãos acreditam que Jesus é o Messias prometido por Deus, o nosso Salvador e Senhor. Dessas 3 relações, qual a relação que tem mais importância para Deus? Ser descendente genético ou ter a descendência espiritual? Espiritual. Você e eu somos descendentes de Abraão. Pela fé. Geneticamente, até pode ser que você tenha aí um ancestral que era judeu, viu? Eu, por exemplo, fiz a minha árvore genealógica, tem lá um judeu por meio lá. Pode ser que tenha um pouco da semente de Abraão na minha família. Mas, na verdade, a gente é vira-lata, né? É uma mistura de todos os povos aí. Mas o que importa para Deus agora não é se você é descendente genético de Abraão. É se você tem a fé de Abraão. Como é que Deus chamou Abraão? Como é que a Bíblia diz que ele era?
Não. Ele é amigo de Deus. Somos amigos de Deus. O que significa ser amigo de Deus? Você ou eu seríamos capazes de oferecer o nosso filho em sacrifício para o nosso Deus? O relacionamento de Abraão com Deus não era um relacionamento perfeito, porque Abraão não era perfeito, mas ele amava Deus. Ele amava a Deus. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer restaurar. Abraão, Diego, de Abraão surgiram as tribos de Israel. Qual era o propósito de Deus com o povo de Israel? O que Deus queria fazer com o povo de Israel? Como é que o povo conheceria Deus? Através de quem? Israel. Era o melhor povo do mundo, mais forte, mais numeroso? Escravo, fraco. Deus, por amor, escolheu, trouxe lá, estabeleceu numa região geográfica estratégica, e eu propus, povo de Israel, vocês agora vão demonstrar para o mundo quem é Deus. O que aconteceu com o povo de Israel logo depois que Salomão morreu? Dividiu. Aquele povo que era para ser unido, com o propósito de mostrar quem é Deus, se dividiu. Aí sobrou o remanescente. Aí quando o remanescente estava lá, veio Jesus. O que esse remanescente fez com Jesus? Queremos você. Aí surge então a igreja cristã. Como é que a igreja cristã é formada? Do remanescente dos descendentes genéticos de Abraão, enxertados pelos gentios que vieram a fazer parte no Israel espiritual pela fé. Então, qual é a missão da igreja hoje? Nós somos a continuação do povo do Antigo Testamento. Qual era o propósito de Deus para Israel no passado? Vamos lá, vamos fazer um exercício? Participe. O que Deus queria fazer com o seu povo no passado? Chamassem os outros povos e restaurassem. Olha, aqui o Deus verdadeiro. O pastor aqui falou, o pastor Ivan comentou sobre como que Deus se mostrou ao faraó, como ele era diferente dos deuses do Egito. Então, Israel tinha esse propósito, seria a luz do mundo. Diria, olha, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, a adoração de Israel é a adoração verdadeira. Venham e conheçam. Não deu certo. Agora, Deus quer fazer isso com quem? Nossa. E para fazer isso, nós temos que estar o quê? Unidos ou desunidos? E como é que a gente vai ser unido sendo tão diferente um do outro? Então vamos encerrar dando a solução. A solução, gente, está em Efésios capítulo 1. Alguém pode abrir Efésios capítulo 1. Versículos 9 e 10. Vamos pedir por Ordelon, que tem um vozeirão aqui. 1, 9 e 10. 1, 9 e 10. Leia para nós. Amém? Efésios capítulo 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito,
que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto aos do céu como as da terra. O que Paulo disse aí? Que Jesus é a revelação dada por Deus, que faz convergir tanto as coisas do céu como da terra. O único vínculo que traz a unidade de amor do universo no seu plano original é através de Jesus. Jesus não foi dado só para o ser humano. Quando Cristo veio a esse mundo, Luciano, ele não veio só para se revelar para nós. Ele veio para se revelar aos anjos e aos mundos não caídos. A única forma de nós estarmos unidos num vínculo de amor é através de Jesus. O que diz lá João? Quem ama, conhece? Quem não ama, você é amor, meu irmão, minha irmã. Você nasce amando? O que é mais fácil para nós? Amar ou odiar? Muito mais fácil odiar. Quando que a gente aprende a amar de fato? Não amar, não é amar o que nos amam. Amar aqueles que são difíceis de ser amados. Como que a gente é capaz de fazer isso? Quando a gente entra em união com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo derrama em nossos corações, conforme diz o apóstolo Paulo, o amor de Deus. E se eu tenho o amor de Deus no meu coração, eu passo a ter uma relação amorosa com Deus. E se eu tenho uma relação amorosa com Deus, como é que vai ser a minha relação amorosa com a minha mulher, com meu marido, com meus filhos, com meus irmãos da fé? Também. Agora, se eu não tenho Deus no coração, como é que é o meu coração? Carnal. E um coração carnal, que tipo de sentimento tem? As obras da carne são, não precisamos nem falar. Se o meu coração é carnal, como é que vai ser a minha relação com meu marido, com a minha mulher, com meus filhos, com o pessoal da igreja, com o vizinho, com os parentes? Como é que vai ser? Vocês perceberam? É simples. O vínculo da unidade é Jesus. É Ele que converge tudo. Então, nessas 13 lições, nós vamos estudar isso daí. Como que através de Jesus, o Espírito Santo, o Pai vai conseguir a unidade que Ele havia estabelecido antes da história do pecado. Porque em Cristo, como diz o profeta, não se levantará segunda vez o pecado. A obra de Cristo é tão perfeita que nunca mais na história do universo o pecado vai se levantar. Isso nós temos que entender. Isso eu tenho que viver, você tem que viver, e nós temos que espalhar para as pessoas. Será que nós vamos aprender bastante coisa esse trimestre, irmã Jane? Vamos, né? Na próxima semana, o que nós vamos estudar? As causas da desunião. E assim nós vamos transcorrendo e aprendendo esse trimestre sobre como ter uma igreja unida em Cristo e uns com os outros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus dê essa experiência para mim e para você, para a nossa igreja, para a nossa comunidade,
É o nosso desejo e oração. Amém. Agradecemos aos irmãos, aos amigos pela presença. Lembrando que sábado que vem, às 9 horas, a nossa escola sabatina. E nesse momento, para encerrar esse culto, nós vamos cantar o hino de número 382. Não ando só. Oremos. Senhor, nós queremos agradecer pelos momentos que aqui estivemos passando na Tua companhia. Obrigado, Senhor Deus, pelo culto divino, pela recapitulação da lição, e nos ajude, ó Deus, para que essa semana possamos nos alimentar ao estudar a Tua palavra, através também da lição da Escola Sabatina, Senhor. Agora que vamos sair daqui, por favor, nos acompanhe, que os Teus anjos estejam ao nosso lado e nos dê um restante de sábado feliz na Tua companhia. Nós oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém.
para a nossa saída, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Podem se assentar. Feliz sábado a todos.